Para quem não me conhece, eu sou gago. Então vocês vão ter a honra de ver um primeiro orador gago, ok? Mas então eu tenho que usar esse monte de parafernália aqui para me tornar-se menos gago, ok? Vamos lá. Perdão sem martírio. Uma certa vez, Gandhi andava pelas ruas e ele subiu na calçada. E a Índia, nesta época, ela estava sendo dominada pelos ingleses. E os indianos eram proibidos de subir na calçada, somente os ingleses. E Gandhi vinha caminhando pela calçada. E um soldado inglês, quando viu Gandhi caminhando, ele pegou o cacetete e deu uma bufetada lá no Gandhi, e Gandhi caiu. Sem nenhuma violência nos olhos e no coração, sem nenhum gesto de violência, ele se levantou e foi caminhar outra vez. O soldado veio, deu outra nele. Ele caiu outra vez. Novamente, custou a levantar um pouco, mas levantou novamente, sem nenhum gesto de violência. Ele se levantou novamente. Pela terceira vez, o soldado bateu nele outra vez. Ele caiu. Tá. Só vou tirar um pouquinho da boca, porque aqui, Tá. aqui fica bom. Alô, alô, não tem nada. Aqui. Alô, alô, tá bom aí? Tá. Então ele, sem nenhum gesto de violência nenhum, ele levantou. E assim, quando nós somos covardes ou fazemos alguma covardia, a gente quer transferir aquilo para outro. E o soldado vira para ele, sangrando um pouco, e vira assim: quem te ensinou você a ser tão covarde? Aí Gandhi olha para o peito dele e diz assim: esse que está aí crucificado em seu peito. O soldado carregava a cruz e Jesus aqui. O soldado toma um susto e olha para ele, é Cristo, né? E olha para ele e pede perdão a ele. E Gandhi vira para ele, outra vez, é um gesto incrível, ele diz assim: meu irmão, eu não tenho nada que perdoar, só quem perdoa quem tem mágoa, quem tem raiva, ou quem fica triste. Eu não estou com raiva de você, e não estou triste, e não tenho nada que te perdoar. Apenas siga esse que está aí em seu peito. Já basta. Então, não liguei. Vamos lá. A gente, para falar de perdão, a gente tem que falar um pouco dos relacionamentos. Novamente, a Índia, é porque lá em Coati tinha um padre indiano lá, ele me contou essa história, tá? Ele diz que lá na Índia, todo mundo escuta essa ideia lá, essa historinha lá, que quando Deus ele veio à Terra, eles contam isso lá, tá? Deus veio à Terra, ele disse: olha, vocês terão tudo. O sol para esquentar, o frio para esfriar, a chuva que molha. Vocês terão tudo que planta nasce, vocês terão tudo. Mas não terão uma coisa. Somente uma coisa vai depender de vocês: o relacionamento. Eita, mas é difícil, né? Ali que começa as nossas doenças, ali que começa as nossas depressões, os nossos problemas. E o relacionamento, principalmente conjugal, pelo menos lá na minha cidade é assim. Você, quando começa a namorar alguém, você começa chamando o outro de um bichinho pequenininho, né? Um bichinho pequenininho. Vai passando os anos, o bicho cresce.
Vai passando os anos, o bicho fica maior. 20 anos o bicho está enorme. Entendeu? O bicho está enorme, desse tamanho já, e com nome feio, né? Então, é nos relacionamentos em que nós temos os nossos maiores problemas de perdoar ou não. Segundo a teologia, segundo o perdão religioso, diz que perdoar é esquecer o mal que alguém nos fez. Vocês concordam com esse perdão religioso? Ninguém fala, gente. Eu sou gago. Se vocês não falarem nada, e aí fica difícil. Entendeu? Fala alguma coisa pelo menos. Sim, não, por quê? Da hora. Quem concorda, então levanta o dedo. Pronto, só isso. Ninguém. Bom, então eu não vou responder agora também não, tá? Responder só após só. Então vamos lá. Então, será mesmo que perdoar é esquecer o mal que alguém nos fez? Joana de Ângeles, e também à luz da psicologia profunda, diz que perdoar é não devolver o mal que alguém nos fez. E agora, hein? Complicado ou não? Vamos ver, vamos entender esse perdão científico, psicológico, que não... Vamos lá. Então, se nós não desejamos ser feridos, não firamos. Se alguém nos feriu, não devolvemos o mal, a ofensa, a mágoa ou a tristeza. Essa é a máxima de Jesus. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça contigo mesmo, tá? Então, perdoar também é não ficar remoendo, pensando naquilo que aconteceu, relembrar aqueles momentos infelizes. Ah, o fulano me fez isso. Ah, ele me fez aquilo. Perdoar também é não ficar remoendo aquilo que o outro fez. Vamos chegar lá. Então todos nós, sem exceção, adoramos pessoas gentis, pessoas alegres, bondosas, educadas, mas também somos muito mais sensíveis às pessoas que são ásperas, rebeldes, mal educadas, ingratas, né? Então, Joana de Ângeles fala que o perdão também é a gente dar o direito daquela pessoa ser como ela é. E também conceder o direito de nós sermos como estamos. Olha o verbo, estamos. Quem está hoje, amanhã não pode estar. Tá? Se o nosso próximo, aquela pessoa que agiu errado comigo, se ele agiu errado comigo, eu não irei mudá-lo. Mas se eu estou agindo errado, eu tenho o dever de me modificar-me para melhor. Vocês já perceberam que a doutrina espírita está caminhando para não o outro, mas você? Você é quem muda? Você não muda o outro. Tem até uma certa vez lá na nossa reunião lá, um senhor lá estava reclamando muito que ele não conseguia mudar os maus hábitos da esposa. Aí veio um mentor, né, e disse assim: meu irmão, você levou 1.200 anos para mudar e chegar até aqui. Você quer que a sua esposa mude em 50 anos? Vai levar muito tempo. Então,
a doutrina espírita começou a direcionar para nós. Você que muda. E com o seu exemplo, você muda os outros. Vamos lá. Então, eu não posso impor e nem exigir que essa pessoa se modifique. Porque as minhas palavras podem até ser boas. Eu posso ter muito boa intenção, mas serão propostas do bem. Mas se ele não estiver em sintonia comigo ou com esse pensamento, ele não vai aceitar. Porque ele está num degrau menor, ou sei lá, um degrau qualquer que não é igual o seu. Mas eu que estou desejando me reformar, me autotransformar, eu que tenho a psicologia da minha autotransformação, por isso que nós estamos aqui. Para isso, não é? Por isso que as pessoas vão à igreja para se transformarem, para fazer a sua reforma íntima. Eu que tenho essa ideia de me transformar, eu não vou revidar o mal com o mal. Procurarei sempre retribuir com o bem. Porque muitas coisas nos fazem mal. Presta atenção que isso é muito importante, tá? Se eu esborrachar aqui, agora, é o mal. Se eu comer demais, é o mal. Beber álcool, fumar, é o mal. Mas o mal que nos faz mal, é o mal que nós fazemos aos outros, porque nos torna uma pessoa má. Uma certa vez, a doutora Robin Cassage, o Divaldo Franco cita muito ela, tá? Grande psicoterapeuta. Ela foi visitar um amigo médico, psiquiatra. Ele era diretor de um hospital psiquiátrico, tá? E eles andando pelo pátio, várias pessoas que estavam internadas lá, toda hora vinham e falavam assim: doutor, eu preciso ir ao banheiro. Ele, ok. Doutor, eu preciso subir a árvore. Ele, ok. Doutor, eu preciso ir deitar. Ele, ok. Ela falou: meu Deus, que pessoal chato, meu Deus do céu, como é que ele aguenta esse pessoal? Ela contou o tempo até. Em menos de 15 minutos, quase 25 pessoas vieram perguntar a ele lá. E ela tinha perdido a paciência. E o homem, calmo, o monge, né, lá, calmo, tranquilo. Ela, quando deu um tempo lá, ela falou: como é que o senhor aguenta? Ave Maria, isso é muito chato. Ele falou: mas como é que eu aguento o quê? Essas pessoas vêm toda hora te perturbar, me perturbar. Não, eles não me perturbam, não. Como não? Eles são os doentes. Eu sou o saudável. Eu não posso me perturbar, perder a paciência com doentes. Eles são doentes. Como é que eu vou perder a paciência com eles? Ela pensou: não seria isso? E ela levou isso para a ciência. E a ciência, a psicologia transpessoal, começou a estudar isso. E comprovou, agora sim, a gente chega no perdão científico agora. Ela comprovou que todas as pessoas que nos fazem mal são doentes. Doentes da alma, doente do espírito, trauma de infância. Para quem não sabe, eu sou profissional de saúde. Escuto cada coisa no consultório que vocês ficavam... Mas a gente vê muitos doentes. Muitos doentes. Cada um que vocês ficam espantados. Mas tá bom.
Então, a ciência descobriu que as pessoas que nos fazem mal, isso é muito importante, são doentes. Então, por exemplo, se alguém me calunia e eu lhe dou esse direito dele ser um caluniador, porque ele é um caluniador, tá? Eu não posso permitir descer ficando igual a ele com raiva, deixando que ele manipule as minhas emoções. Porque toda vez que eu fico com raiva, ressentido, triste, eu estou permitindo que um doente, um desequilibrado, manipule as minhas emoções. Ele está dizendo como eu tenho que viver. Com raiva, triste, ressentido. Não posso permitir isso. Então eu não deixo que ninguém manipule as minhas emoções. Não posso permitir que um doente oriente e diga como eu tenho que viver. Jamais. Como o psiquiatra disse, sou eu a pessoa saudável. Sou eu a pessoa saudável. Eu não darei importância que aquela pessoa se atribui. De jeito nenhum. Eu vou olhar esta pessoa como aquele médico viu os doentes. Ele é um doente. Então, eu não vou censurá-lo, porque ele é um doente. Eu não vou castigá-lo, porque ele é um doente. Então, a mim sim, eu exijo ser saudável. Tenho que trabalhar para isso. E eu que desejo, e eu que tenho também essa visão diferente da vida, e eu desejo transmitir para esta pessoa essa visão minha, é muito nobre da minha parte. Mas eu não posso esperar que essa pessoa aceite. Porque, novamente, eu vou repetir, ele está em outro nível de evolução emocional ou espiritual. Sintonia, ressonância, tá? Então, se nós achamos que essa pessoa nos ofendeu ou cometeu alguma mentira, a nossa situação é muito simpática. Muito simpática. Primeiro, nós sabemos que é mentira dele. Segundo, ele sabe que é mentira dele. Se ele nos caluniou, nos prejudicou ou se nos traiu, nós somos a vítima dele. E ele sabe que ele é o nosso malfeitor. Quem leu A Arte da Guerra, né? Você deve ter lido, tá? Sun Tzu, tá? Ele tem um compêndio que não aparece nesse livro não, mas ele fala uma coisa muito interessante. Em uma briga, prefira sair como vítima e não como vencedor. Por quê? Porque como vencedor, alguém vai vingar. Como vítima, todo mundo esquece. É o perdedor. Esquece aquele cara. Interessante isso, né? A gente é acostumado, né? Meu pai ensinava assim, porque o pai dele ensinou, o pai do pai dele ensinou, então ele falava assim, meu filho, se você chegar em casa apanhado, apanhe outra vez. Tá? Se alguém pisar no seu pé, pisa também.
Mas ele aprendeu assim, ele não falava isso por mal, ele aprendeu, tá, eu desaprendi, entendeu? Mas era assim. Então, vamos lá. Então, se alguém me fez o mal, o problema não é meu, o problema é da consciência dele, ou dela. Vocês bem crentes que ia ficar por fora, né? É dele só, né? Não fica não, é dela também, tá? Vamos lá. Então, o que eu faço? Perdoo. Perdoando como? Não devolvendo o mal que essa pessoa me fez. Não devolvendo o mal, o rancor, a mágoa. Eu perdoo. Mas perdoar, gente, não é você lá falar assim, olha, eu te perdoo. Isso é publicidade. Entendeu? Perdoar é não devolver o mal. Retribuir com um bem. O que eu não posso permitir é ser manipulado com seu ódio, odiando ele também. Se alguém discordar de tudo isso, discuta com Joana de Anjos, tá? Porque isso é dela, tá? Discuta com ela, tá? Então eu não vou tirar o meu dia, eu não vou tirar a beleza do meu dia de sol apenas porque ele quer colocar nuvens no meu dia. Mas as pessoas não são más. Não é porque aquela pessoa não gosta de mim, ele é mau. Não, ele apenas não gosta de mim. Ele está no direito dele, é o livre-arbítrio dele. Mas ele pode ser um bom pai de família, um cidadão bom. E Jesus alertou isso já. Ele falou, Levi, para ele, né? Falou, Levi, um dia aprenderás que os homens são mais frágeis do que perversos. Fantástico isso, Jesus falando para Levi. Em um momento em que Levi estava um pouco irado, ele fala, não, eles são apenas frágeis, eles não são ruins. Entendeu? Novamente Gandhi, tá? Eu adoro ele também, tá? Gandhi outra vez, ele passando, aliás, eu vou mudar aqui, Chico Xavier, tá? Chico Xavier, uma certa vez, no iniciozinho assim, ele morava ainda em Pedro Leopoldo ainda, ele tinha um cachorrinho, e todo mundo sabe que Chico Xavier amava os bichos, ele tinha gato, cachorro, né? Ele amava muito lá. E o cachorrinho ficou doente demais, muito doente, sofrendo muito. E Chico chegava do trabalho, ia para a casa espírita, trabalhava até de madrugada, chegava de madrugada em casa e ia cuidar do cachorrinho ainda. Todos os dias. A irmã dele, vendo o sofrimento do cachorrinho e sofrimento do Chico, não por maldade, eu estou falando isso, gente, lá nos anos 30, tá, gente, tá? Então, o que ela pensou e fez? Ela matou o cãozinho, que já estava quase indo, já também, ela matou o cãozinho para aliviar o cãozinho do sofrimento e aliviar o Chico também. Chico chega em casa e soube disso e ficou magoado com a irmã. Durante um mês, Emmanuel, que não dava mole, né, para ele, né, chegou para ele e falou assim, Chico, tem uma mancha negra em seu coração. Por quê? Ele falou assim, porque você está magoado com a sua irmã. E isso está atrapalhando a sua mediunidade. Alguns irmãos não conseguem mais já se aproximar de você, porque essa mancha era pequena e já cresceu. E você está
espalhando essa mancha. Nós não estamos conseguindo chegar próximo. E o que eu faço? Você vai descobrir o presente que a sua irmã mais gosta e vai comprar para ela. Mas ela que me magoou, eu que tenho que dar o presente a ela, né? Ele falou, sim senhor, isso mesmo. Tá bom. Ele descobriu que ela queria uma máquina de costura. Ele comprou, caro pra caramba, pagou em... né, até a morte dele, eu acho aqui, né? Ele foi pagando. E ele deu para ela. Quando ele entregou para ela, Emmanuel permitiu que ele visse essa cena. Saiu do coração dela uma luz tão forte em direção ao coração dele, que aquela mancha negra dissipou inteirinha. Olha o que a gente faz, hein? Olha o que a gente faz. Dissipou tudo aquilo ali. Olha que interessante. O doutor Otto Rank, psiquiatra, médico, estudioso, ele diz que nós deveríamos ter um terceiro ouvido. Ouvido de terapeuta, ouvido de médico, ouvido de psicólogo. Por quê? Você vai ao médico, o terapeuta, o psicólogo, você fala, ele escuta. Quando você sai, ele vai embora, joga fora. Senão ele fica doente. Os psicólogos, eles consultam uns com os outros toda semana. Ele vai, joga para o outro joga para o outro e vai jogando um para o outro lá. Entendeu? Mas o que ele quer dizer? Que nós deveríamos ter um terceiro ouvido para ouvir as ofensas, as mentiras, sei lá o que mais, e não reter isso com a gente. Augusto Cury diz que nós temos, olha só, 5 segundos para não reter um pensamento ruim. Se passar disso, vai para o seu coração e você vai somatizar. Em uma outra oportunidade, a gente vier aqui, eu tenho uma outra palestra, isso agora é propaganda, tá gente? Tá, só agora, tá? Uma outra palestra, eu posso provar cientificamente, eu pego alguém, trago aqui e provo cientificamente que se eu falar algo ruim ou de bom para ela, eu mexo com o órgão dela. Olha o perigo do que a gente fala com os outros. Cuidado. Isto é científico, não é espírita, tá gente? É científico. Mas isso é a próxima, tá? Vamos lá. Então, nós aprendemos que também, que quando eu perdoo alguém, não quer dizer que eu estou concordando com o que a pessoa fez de ruim. Quando alguém me ofende, eu não estou de acordo com ele, mas também não estou contra ele. Tá? E nós não guardamos o ressentimento e nem me afasto daquela pessoa. Porque tem gente que fala que é assim, eu perdoo ele, mas nunca mais eu quero ver. Tá? Perdoo ele, lógico que eu perdoo, mas Deus vai ou então eu perdoo ele, não tem problema, ele veio do umbral e lá ele vai voltar, não tem problema, mas eu perdoo ele, entendeu? É assim, entendeu? Então, gente, presta atenção de novo, isso é muito importante. Se alguém me faz o mal e eu revido, eu sou igual a ele. Mas se alguém me faz o mal e eu fico ressentido com ele, sou menos mal do que ele, mais ou menos, aquele menos, mais ali. Então, se alguém me faz o mal e eu lhe perdoo, eu estou, olha o verbo, estou melhor do que ele.
Mas se alguém me faz o mal e eu retribuo com o bem, eu sou melhor do que ele. Esse sou melhor não é orgulho não, gente, tá? É a condição emocional, espiritual, sei lá o que, assim. Agora vamos lá, vamos responder aquela primeira pergunta lá, tá, gente? Aquela primeira lá, tá? Diz no Joana de Ângeles, eu já falo ela porque se alguém não concordar é com ela, tá? Diz no Joana de Ângeles que esquecer, que perdoar é uma coisa, esquecer é outra coisa completamente diferente. À luz da psicologia profunda, o perdão não tem nada a ver com o esquecimento. Não devolver o mal depende de mim. Esquecer depende da minha memória. São dois pontos completamente diferentes. Como se esquecer dependesse de mim. Em Coatis, tem um político lá que tem uma propaganda muito chata. E a musiquinha dele passa, eu não consigo esquecer ela, cara. Fica aquela coisinha assim, eu não consigo esquecer ela lá. Mas, tá bom, isso é fisiológico, é físico, não depende de mim. São células específicas do meu corpo que estão programadas para receber isso aí. Ficam gravadas nos painéis profundos da minha memória ou do meu perispírito. Eu posso até reconhecer que eu errei, mas fica impresso. Fica lá, tá? Deixa eu ver a hora. Tá. Aqui, tem uma historinha pequenininha que vocês já devem ter conhecido já. Havia um jovem que ele estava muito magoado porque ele tinha um gênio muito forte e ele tratava muito mal as pessoas em volta dele. E ele percebeu que as pessoas estavam se afastando dele. Ele procurou o pai dele, reclamou, o pai dele deu uma ideia para ele. Cada pessoa que você magoar, você vai pegar uma tábua e pregar um prego. Ele não entendeu nada, mas tá bom. Ele fez isso. Um mês, rapidinho, a tábua estava cheia já. Estava cheia já. Aquilo incomodou ele demais. Muito. E ele pensou assim, bom, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou procurar cada pessoa que eu magoei e cada pessoa que eu pedi perdão, eu tiro um prego lá. Esse levou tempo. 6 meses ou mais. Um dia ele ficou todo contente que a tábua não tinha nada mais. Ele foi para o pai e falou, contou para o pai, né? Pai, cada pessoa que eu pediu perdão, eu tirei um prego. Olha só, a tábua está sem prego. O pai dele falou, fizeste bem, filho. Tirou os pregos, mas olha a tábua, ela está cheia de marcas. É o esquecer. Entendeu? Então, perdoar é exatamente isso, gente. Não devolver o mal que alguém nos fez. Ninguém suponha que perdoar é esquecer aquele primeiro momento que aconteceu aquilo que alguém nos fez. Tá? A gente vai ter raiva. Tenha raiva. Pode ter. É normal. É bom ter raiva. A raiva faz bem. Mas não conserve a raiva. Que ela faz muito mal. Muito mal. Ela vai congestionar o seu fígado. Eu tenho pacientes que nunca colocou uma gota de álcool na boca e tem cirrose hepática. Como? Porque não é só o álcool que causa isso não, gente. As emoções também causam. Você vai ver a vida daquele indivíduo, ele é nervoso, explosivo, estourado, raivoso. Um horror, entendeu? Então, ele derrama enzimas
no fígado. A mesma coisa que o álcool. Faz o mesmo efeito com o álcool. Então, os raivosos aí já começam a se preocupar com o fígado aqui, tá? Vamos lá. Então, se alguém nos diz algo grosseiro, a gente leva um choque. Muito. Então, essas emoções derramam essas enzimas no nosso cérebro e a gente vai reagir, porque nós somos animais que reagimos e não agimos. Questão 745 do livro dos Espíritos. É a natureza animal sobrepondo sobre a natureza espiritual ainda. Mas conservar a mágoa é da minha vontade. Eu que conservar a lembrança daquilo que aconteceu, sou masoquista. Gosto de sofrer. Eu tenho pacientes até, e conheço gente, vocês também conhecem também, tá? Aquelas pessoas que têm pena dela mesma e adora quando você passa por ela e fala assim, coitado. Ela adora. Só que ela não sabe que quem passa e fala coitado, falou por falar. E ela pega aquilo e conserva, e aquilo é um lixo emocional. E quem carrega lixo vai intoxicar e morrer. Tá? Então a gente fica um depósito de lixo e carregando esse lixo e vai nos fazer mal. Então, gente, quem nos faz mal, que faça 5, 6, 7 vezes, o problema não é meu, o problema é dele. Ele é o malfeitor, ele é o doente. O problema de quem faz o escândalo é do escandaloso, não é meu. Existe também, gente, as doenças. Para vocês entenderem, tem uma historinha aqui. Eu adoro historinha, tá? Vamos lá. Tinha um padrezinho, olha, eu não sou contra padre não, tá? Tá, gente, eu tenho vários amigos padres, inclusive o padre de Quatis, fantástico, tá? Fantástico. Tinha um padrezinho que tinha um mau humor terrível. E ninguém suportava ele. Ninguém. E ninguém aguentava o homem mais. Ele passava de paróquia em paróquia, ele, né? Ia para outra. Até que ninguém aguentou mandar ele para o bispo. O bispo, uma semana depois, comigo também não, peraí, pô, também, né? Mandou para o arcebispo. O arcebispo falou assim, não. E mandou para o Papa. Não esse, o outro de antes, tá? E chegou para o Papa, o Papa virou assim e falou assim, mande ele para mim, vou domá-lo. Deixa comigo que eu arrumo ele. Chegou para ele e falou assim, vem cá, você vai ser um dos meus assessores. Ouviu? Ouvi. Todas as manhãs você vai bater na minha porta e você vai falar assim, Vossa Santidade, são 9 horas, o dia está lindo e o café está servido. Entendeu? Entendi. Todos os dias. Tá bom. E o padrezinho foi. Um mês, ele chegava lá e batia. Vossa Santidade, são 9 horas, o dia está lindo e o café está servido. E o Papa lá de dentro falava assim, já sei, meu filho, os anjinhos me contaram. 3 meses, o padrezinho foi ficando, você sabe, foi ficando, né? Um dia ele chegou lá, bateu a porta. Vossa Santidade, são 9 horas, o café está servido e o dia está lindo. E o Papa, já sei, meu filho, os anjinhos me contaram. Ele falou assim, anjos fajudos e mentirosos esses seus. São 11 horas, não serviu o café e está chovendo muito. Isso chama distimia, doença do mau humor. Necessita de tratamento psiquiátrico, é verdade.
Então a gente às vezes convive com alguém assim e não sabe. Ele ri de mau humor, ri para dentro, né? Ele ora de mau humor. E pessoas que você dá bom dia, ela não vê nada de bom naquele dia. Ela pode ter tido um problema em casa, tido uma descarga de bires durante a noite. Quem teve sabe, tá, gente? Eu não tive não, mas quem teve sabe, tá? A pessoa acorda, não sei como, mas acorda. Então, seja qual for o nosso erro, ame-se, porque o tempo, ele é muito precioso. Tem um vídeo que corre pelos WhatsApps aí, que eu acho muito bacana, muito interessante. O tempo, ele não volta. O tempo que eu estou aqui e que vocês estão aqui, estamos doando um para os outros aqui o tempo. Esse não volta mais. Nunca mais. Então, não vamos perder tempo com pinimbas, tá? A gente tem mania. André Luiz, ele disse uma coisa muito interessante, tá? Trate os de casa como se fosse visita. Ai, que terrível, não é? Não é? Ai, que terrível. Mas porque nós guardamos os nossos maiores tesouros para as pessoas de fora. Aquelas pessoas que convivem com a gente, que nos aguentam, a gente não trata bem. Então, eu digo que nós, principalmente o homem, tá, gente? O homem, quando fica em casa assim, demais, ele tem um olhar microscópico. Ele começa a perturbar. Olha, você apertou a pasta de dente embaixo. Olha que coisa mais chata. Já entendeu? E assim vai. E assim vai. Então, não percamos tempo com coisas que vai fazer com que a gente perca a oportunidade que aquele companheiro ou a companheira que está conosco, de trabalho, de convivência, de amigos, sei lá o que for, não vamos perder com coisas que não vale a pena. Para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha pequenininha, bem pequenininha mesmo, sobre o tempo, que falta pouco tempo lá também, então tempo sobre o tempo lá, tá? Você já deve também ter ouvido já, tá? Havia um pai que estava sentado em uma praça. Sentou uma senhora ao lado dele. E essa senhora, querendo puxar conversa, ela disse assim: está vendo aquele garotinho lá, de suéter azul? Aí ele falou: sim, é meu filho. Ah, sim. A senhora está vendo aquela menina lá, de vestidinho branco? Ah, sim, é minha filha. Aí ele se lembrou que já estava na hora de ir embora. Ele saiu do banco e falou assim: Melissa, vamos embora, está na hora. Ela falou: papai, mas a brincadeira está tão boa, mais 5 minutos. Ele falou: tá bom, minha filha, mais 5 minutos. E sentou, começou a conversar com aquela senhora, passou 20 minutos, tá? E ele olhou a hora assim: Melissa, agora a gente temos que ir embora, já está na hora de ir embora. Mas papai, a brincadeira está tão boa, mais 5 minutos. Tá bom, Melissa, mais 5 minutos. Quando ele sentou, a senhora falou assim: o senhor é muito paciente. Ele falou: sou não. O ano passado, eu tinha um outro filho, de 6 anos, irmãozinho dela,
que foi atropelado em cima da calçada e foi morto por um motorista bêbado. Eu gostaria tanto de ter mais 5 minutos com ele. Apenas mais 5 minutos com ele. Então, quando Melissa me pede mais 5 minutos, ela pensa que está ganhando 5 minutos. Não, sou eu que estou ganhando mais 5 minutos com ela. Se ela pedir de novo, eu dou de novo. Mais uma vez, mais 5, mais 5, mais 5, para mim não perder os 5 minutos com ela. Então não vamos perder os nossos 5 minutos com uma coisinha que a nossa vida, como diz Haroldo Dutra, é um átimo, é tão rápida que nós não podemos perder esses 5 minutos. Eu agradeço a bondade e a caridade de vocês, esses ouvidos caridosos que mais uma vez me deram essa chance de estar aqui, o Gago, falando aqui, tentando consertar alguma coisa que eu devo ter feito lá e devo vir mais umas. Eu acredito que quando eu chegar lá, né, eles vão chamar assim e falar assim: bom, você falou algumas coisinhas lá, mais ou menos assim, mas a sua dívida aqui, para você sanar um quarto dela, você ainda vai vir umas 130 encarnações ainda de 105 anos. Entendeu? Para amenizar esse um quarto. Entendeu? Então eu acredito nisso. Então, muito obrigado a todos. Que Jesus acompanhe a todos. Que vão em paz. Muito obrigado, tá bom?